Olá, meus amados e queridos, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para fazermos essa pequena live. Não vamos demorar muito, porque eu sei que live, quando demora muito, as pessoas às vezes não têm paciência para poder esperar a live terminar, né? E então nós vamos continuar meditando aqui um pouquinho no livro de Pedro. Eu comecei falando sobre o livro de Pedro e nós lemos 1 Pedro no capítulo 1 e nós lemos até o versículo 12. Agora nós vamos ler o versículo de número 13. E antes eu quero dizer ao povo aí de Paú, aí na rua Paulo Natália, que hoje, sexta-feira, eu, mas a nossa irmã Simone, estaremos aí pregando a palavra de Deus e orando em favor de todo o povo de Paú. Eu quero convidar o povo aí da região de Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paú, Vila Batista, Ataíde, todo o povão de Deus aí de Vila Garrido, para poder estar conosco nesta sexta-feira. Aliás, nós estamos aí todas as sextas-feiras. Nós vamos fazer aí uma corrente de 7 sexta-feira, aí em Paú, aqui mesmo no município de Vila Velha. Sexta-feira passada nós estivemos aí, foi uma bênção. Deus abençoou poderosamente aí o culto na sexta-feira passada. Hoje nós estaremos aí, e sexta-feira que vem novamente, e nós iremos fazer aí uma corrente de 7 sextas-feiras em nossa igreja Deus é Amor de Paú, que está na rua Paulo Natália, em frente ao colégio. Tem um colégio aí que eu esqueço o nome desse colégio, mas nós estaremos aí pregando a palavra de Deus. Então, você é o meu convidado todo especial para estar conosco. E segunda-feira à noite, nós estaremos na nossa setorial Vitória, ali pertinho da rodoviária, do lado lá da Avenida Santo Antônio, ali perto da pracinha de Caratoíra. Nós estaremos aí segunda-feira, estaremos na Deus é Amor de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, perto da rodoviária, do Tancredão. Todo mundo que mora aqui na Grande Vitória sabe onde é a igreja Deus é Amor de Vitória, né? Nós estaremos ali na segunda-feira, num grande culto de louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. Nós estaremos aí em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, então vamos aqui falar um pouquinho sobre a santidade. Quando Pedro ele exorta o povo, quando ele escrevia essa primeira carta, Pedro falou sobre a santidade, a santificação, que lá em Hebreus 12:14 está escrito que sem a qual ninguém verá o Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus é santo, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da santificação, é o Deus da luz, é o Deus da pureza, e aquele que está servindo ao Senhor, ele também deve procurar a santificação, que é a separação do mundo, do pecado, das coisas erradas, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então ele diz assim: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então aqui eu vou explicar para vocês aqui esses 2 versículos, eu vou lendo 2, explicando os 2. Então você vê aqui ele falando que cingir os lombos do vosso entendimento. Nós temos que ter entendimento, compreender a palavra de Deus. Então ele fala que para nós sermos sóbrios, temperados, que nós temos que ter entendimento
e esperar na graça de Deus, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então nós sabemos que essa graça é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que Jesus é a graça, né? Pela graça sois salvos. Jesus é a graça que nos foi oferecida, que Deus ele ofereceu para nós, né? A humanidade estava perdida, a humanidade estava sem direção. Então, Deus ele ofereceu para nós a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele fala como filhos obedientes. Veja bem que Deus ele quer que nós sejamos filhos obedientes. Quer dizer, que obedeça os seus mandamentos, que obedeça a sua doutrina, que obedeça os seus santos mandamentos. Porque não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Eu lembro, meus amados, que lá no livro de Atos está escrito que Deus ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, por isso é que ele fala que não vos conformando com as concupiscências, isto é, com os desejos carnais, que antes havia na vossa ignorância. Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que nós não tínhamos conhecimento da sua palavra, do evangelho. Por quê? Porque quando a gente não tem o conhecimento do evangelho, a gente vive na ignorância, fazendo tudo errado. Então Deus agora, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então hoje nós não somos mais ignorantes. Hoje nós temos entendimento, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Então por isso é que ele está falando sobre essas coisas, né? Que Deus, ele fala, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então você vê aqui o apóstolo Pedro, ele falando nessa carta, ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou. Nós sabemos que quem nos chamou foi Deus. Foi Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele fala, mas como é santo aquele que vos chamou. Então, todos nós sabemos que o nosso Deus é santo. O nosso Deus, ele está na luz. Então, nós temos que também andar na luz. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está. Então, por isso é que ele está dizendo aqui, ó, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então, meus irmãos, povo de Deus, Deus ele nos chamou para a santificação. Deus ele nos chamou para nós sermos diferentes do mundo. Deus ele nos chamou, Deus ele te chamou, você atendeu o chamado de Deus, você um dia entregou a sua vida a Deus. Um dia você tomou uma decisão de aceitar a Cristo Jesus como teu Salvador. Então você, agora, a Bíblia Sagrada está dizendo que nós temos que procurar andar em santificação. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E ele continua dizendo assim, ó, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais.
Então você vê aqui, Pedro aqui, ele fala sobre as tradições que nós recebemos dos nossos pais. E ele fala assim que é para nós andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. O que é temor? O que é temer? Temer é respeitar. É respeitar a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Temor é a gente procurar fazer aquilo que agrada a Deus. Então, por isso ele está dizendo aqui, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro. Prata e ouro, apesar de ser muito caro, são coisas corruptíveis, são coisas que se corrompem, que acabam, são coisas passageiras. E ele está dizendo aqui que nós fomos resgatados, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com dinheiro, não foi com dólar, não foi com nada, com nenhuma moeda, com nada deste mundo, que nós fomos resgatados da vossa vã, inútil maneira de viver. Então, Pedro aqui, ele está dizendo que nós fomos resgatados. O que é uma pessoa resgatada? É uma pessoa que ela é liberta, ela é tirada. Né? Nós fomos resgatados, né, da vossa vã maneira de viver. Então, nós, antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos uma vida vã, uma vida sem sentido, né, uma vida perdida. Quantas pessoas que passaram anos e anos vivendo uma vida vã, uma vida sem Deus, uma vida sem a graça de Deus, uma vida perdida, não é? Uma vida sem sentido. A gente conversa com muitos irmãos que aceitaram a Cristo e ele fala assim: se eu soubesse, eu tinha aceitado a Jesus quando eu era mais novo. Se eu soubesse, eu tinha aceitado a Jesus quando eu era jovem. Por quê? Porque hoje ele vê que ele passou a juventude dele toda perdida. A juventude dele foi perdida. E eu estou falando agora com pessoas que a sua juventude está sendo perdida. Você está desperdiçando o seu tempo vivendo uma vida vã. Uma vida vã. Talvez até hoje você pensa assim que você está aproveitando a sua vida. Será que você está aproveitando a sua vida mesmo? Bebendo, fumando, jogando, usando drogas, se prostituindo. Você está vivendo uma vida nas baladas, uma vida, enfim, uma vida, você acha que você está aproveitando a vida. Você está aproveitando a vida, mas essa vida que você está vivendo, isso não é vida. Essa vida que você acha que você está aproveitando, não é vida. A vida, meu amado, a vida verdadeira, ela está em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você só começa a aproveitar a vida, é quando você está em Cristo. Quando você está em Cristo, quando você decide a sua vida para Cristo, aí você está aproveitando a sua vida. Mas quando a pessoa está vivendo a vida nas baladas, vivendo a vida na bebedeira, na más companhia, vivendo a vida, enfim, uma vida totalmente longe dos caminhos de Deus. Essa vida não é vida. Essa vida não é vida. Eu também achava que eu estava aproveitando a minha vida, que eu estava vivendo a vida. Eu, até aos 20 anos de idade, eu vivi nesse mundo também. Até aos 20 anos de idade, eu também vivi nesse mundo achando que eu estava aproveitando a minha vida. Mas, na verdade, eu estava me destruindo. Eu estava me destruindo. Mas, quando eu entreguei minha vida a Deus, aos 20 anos de idade, aí eu comecei a viver a vida. Eu comecei a viver a vida.
a vida verdadeira que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo, ele diz assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, ele fala aqui, ó, que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados. Meu Deus, como era triste a nossa situação, meus irmãos. Como era triste. Como que a sua vida era triste. Você achava que estava com tudo. Você achava que você estava bombando. Mas não, você estava perdido. Você estava perdido, se afundando. Nós estávamos. Aí ele diz assim, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu estou seguindo a tradição dos meus pais. Os meus pais me ensinaram assim. Os meus pais eram dessa religião. Os meus pais eram daquela religião. E eu cresci assim e vou ficar assim e vou morrer assim. Quantos que falavam isso? Quantas pessoas que falavam assim? Eu nasci nessa religião e morro nessa religião. Mas por que as pessoas falavam assim? Por causa da ignorância. Por causa da ignorância. Então, se os seus pais, eles viviam uma vida errada naquela tradição, então você vai continuar vivendo aquela vida errada? Claro que não. Claro que não. Por isso que ele está falando aqui, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Olha bem, hein? Que por tradição recebestes de vossos pais. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Qual é a tradição que você aprendeu com seus pais? Qual foi a tradição? Qual foi a doutrina que os seus pais passaram para você? Qual foi os ensinamentos que os seus pais passaram para você? Hoje você tem a Bíblia na mão, meu irmão. Hoje você não tem que seguir tradição dos seus pais. Você tem que seguir a Bíblia, é a palavra de Deus. Se os seus pais te ensinaram certo, muito bem. Se eles te ensinaram errado, pula fora. Pula fora. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas com o precioso sangue de Cristo. Nós fomos resgatados, não foi com prata nem com ouro. Resgatado da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus, ele foi comparado como um cordeiro. João Batista disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então eu quero explicar aqui para você o versículo 22 e 23, 20 e 21, que fala assim, que nós acabamos de ler. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Jesus, tem gente que pensa que Jesus ele nasceu de 2023 anos. Tem gente que pensa que Jesus existe de 2023 para cá. Não. Jesus ele não nasceu. Quando Jesus nasceu no ventre de Maria, ele já existia lá no céu. Ele já existia lá no céu. Ele nasceu há 2023 anos atrás, aqui na terra. Mas, na verdade, ele já existia lá no céu.
Ele já existia lá no céu. Quando uma vez ele disse para Abraão, para os judeus, que Abraão se exultou por ver o dia dele, eles falaram assim: você não tem 50 anos e você conhece Abraão? Você conheceu Abraão? Abraão te conheceu? Você não tem nem 50 anos. Aí Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, antes de Abraão existir, eu já existia. Ele já existia lá no céu. A Bíblia diz em 1 João que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus estava fazendo o mundo, Jesus estava ao lado dele. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quem fez o mundo, a terra, o sol, a lua, as estrelas, foi Deus e Jesus ao lado dele. João falou: sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que na formação do homem, Deus fala assim: façamos o homem. Deus estava falando com quem? Com Jesus. Façamos o homem. Irmão, sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele estava ali ao lado de Deus. Deus falava assim: meu filho, vamos fazer a terra. Não existia a terra. E Deus ali, Jesus ao lado dele ali, eles começaram a planejar o mundo. E ali Deus falava: meu filho, eu vou fazer a terra. E ali Jesus ao lado de Deus ali: pai, boa ideia, faz a terra. Mas como é que nós vamos fazer a terra? Olha, vamos fazer a terra assim, assim, assim. E ali os dois conversando, aí eles chegavam a um acordo, e Deus falava assim: haja terra. A terra apareceu. Agora, meu filho, nós temos que fazer o quê? Agora nós temos que fazer alguma coisa para iluminar a terra, para clarear. Aí Jesus falou: por que a gente não faz o sol? O sol, boa ideia. Vamos fazer o sol para clarear o dia? Vamos fazer o sol. E a noite, como vai ficar? Vamos fazer a lua para clarear de noite? Aí já fizeram o sol e a lua. Aí Deus vira para Jesus, ou Jesus vira para Deus, e fala assim: vamos fazer o mar? Vamos fazer o mar? Vamos, como que vai ser o mar? O mar nós vamos separar ele da terra seca. E ali os dois ali, eles iam fazendo o mundo. E depois que fizeram o mar, vamos fazer agora as estrelas? Irmão, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele estava com Deus lá no princípio. Antes de existir o planeta, Jesus, ele já existia, meu irmão. Jesus, ele já existia. Ele foi revelado agora, nos últimos tempos, por amor a nós. Então agora, nos últimos tempos, Deus vendo a humanidade perdida, então Deus falou: meu filho, a solução é você. Desce lá para poder salvar a humanidade. Então Jesus, ele desceu no ventre de Maria, mas ele já existia no céu. Por isso é que ele está falando aqui, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Que estudo maravilhoso! Irmãos, eu vou continuar lendo esse livro de Pedro até terminar. Por quê? Porque a gente vai lendo, a gente vai aprendendo coisas muito gloriosas. E por ele credes em Deus. Quer dizer, através de Jesus é que nós cremos em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ele continua falando aqui da santificação. Quando ele fala, purificando a vossa alma na obediência à verdade.
Então, quando você, quando eu, quando nós obedecemos a verdade, nós estamos purificando a nossa alma. Você está se limpando. Você está se limpando, você está se santificando. Jesus uma vez ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado ou falado. Aí ele continua dizendo, sendo de novo gerados, falando do novo nascimento. Gerar é o que? É nascer. Sendo de novo gerados. Jesus não disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, aquele que não for gerado de novo, nós fomos gerados de novo. O primeiro nascimento é da vontade do varão e da varoa. Você está no mundo hoje pela vontade do seu pai e da sua mãe. Você nasceu, eu nasci, nós nascemos. Esse é o primeiro nascimento. Agora, o segundo nascimento, o novo nascimento, a nova geração, nós fomos gerados outra vez. Agora, não mais da vontade do varão e nem da varoa, mas da vontade de Deus. Você está hoje, você foi gerado de novo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, quer dizer, você entregou sua vida ao Senhor, então você foi gerado de novo. Aquele homem velho, aquela mulher velha, velha que eu falo assim, cheio de pecado, de imundícia, cheio de imundícia, de tudo que não presta, aquele homem velho morreu. Paulo disse lá em Romanos, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, aquele homem velho, ele morreu e nasceu um novo homem, nasceu uma nova pessoa, nasceu uma nova criatura. E hoje todo mundo admira a transformação que foi feita na sua vida. Hoje as pessoas admiram e falam, você está diferente, você não é mais aquela pessoa, você não é mais aquele homem que eu conheci, você não é mais aquela mulher que eu conheci. Não, você não é. Por quê? Porque você foi gerado de novo. Gerado de novo. Aquela natureza velha, pecaminosa, morreu. E você agora é uma outra pessoa. Meu Deus, que coisa linda! Hoje você é uma nova pessoa. Os seus caminhos são diferentes. Você não vai mais para onde você ia. Você não faz mais aquilo que você fazia. Porque agora você anda em novidade de vida. Você agora anda, o seu andar é outro. Aí ele fala assim, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que maravilha! Ó, porque toda a carne é como a erva. Falando de nós. Toda a carne é como a erva. E a glória do homem como a flor da erva. Quer dizer, a glória do homem, a formosura do homem, a boniteza do homem, a robustez do homem, isso tudo passa, meu irmão. Isso tudo passa. Os anos vão passando. Pedro aqui ele compara nós como a erva, que ela nasce, vai crescendo, vai ficando linda, vai ficando bela, dando as suas flores, e com o tempo o tempo vai passando, ela vai murchando, vai secando e morre. Assim somos nós. A glória do homem é como a flor da erva.
É como a flor da erva, vai murchando, vai secando, vai acabando. Todos nós, amados, todos nós. Tudo passa nessa vida, tudo acaba. Tudo acaba. Tudo acaba. Você conheceu uma pessoa há anos atrás, era aquele homem bonito, aquela mulher bonita, aquela pessoa cheia de vida, cheia de saúde, era aquela pessoa que marcava presença. Hoje você vai ver aquela pessoa, ela está murchinha, falando baixinho, não ouve mais direito, não se alimenta mais bem, já precisa de um porretinho, de uma bengalinha para andar, e já e vai murchando, e vai murchando. É como a flor da erva, que vai murchando, vai murchando, vai murchando, até ir para aquele lugar que ninguém quer ir. Não é verdade? Até ir para aquele lugar que ninguém quer ir. Então, aqui ele está dizendo, secou-se a erva e caiu a sua flor. Quer dizer, nós vamos secar. Nós vamos secando. O ser humano, ele vai secando, ele vai secando. Ele vai murchando, ele vai se definhando, ele vai se acabando. Por isso é que a pessoa, por isso, meus irmãos, é que lá em Provérbios, se eu não me engano, está escrito assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Quantos jovens que poderiam hoje estar servindo a Deus? Quantos rapazes, quantas moças, quantas pessoas novas poderiam estar fazendo a obra de Deus, mas estão gastando a sua juventude, a sua saúde, estão gastando naquilo que não presta. Naquilo que não presta. Poderia estar fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, anunciando a palavra, ganhando almas para o Senhor. Não é? Então, hoje eles estão fortes, estão bonitos, estão belos, estão como a erva, né? Na sua força. Então por isso é que Pedro aqui está dizendo que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e a sua flor caiu, e caiu a sua flor, caiu a sua boniteza, caiu a sua fama, caiu, acabou tudo, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus não murcha. A palavra de Deus não seca. A palavra de Deus não acaba. A palavra de Deus não se destrói. Ela permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amados, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Breve eu estarei fazendo o segundo vídeo, já entrando no capítulo 2 de Pedro. O capítulo 2 é tremendo, viu? O capítulo 2 não é brincadeira não. E nós vamos entrar esse final de semana em 1 Pedro capítulo 2. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não entregou sua vida ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Deus, todos que estão ouvindo, que vão ouvir esse vídeo, essa pregação, meu Pai. Ó Deus, que o teu divino Espírito Santo possa convencer esta pessoa a mudar de vida, possa convencer, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, a andar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Falou convosco o diácono Paulo Nascimento.